Olá pessoal, bem-vindos à nossa 7ª aula de revisão. Nessa aula nós vamos aprender a fazer validação de dados em formato de lista e vamos aprender a função PROC-V. Nesse exemplo, eu quero que nesse campo nome eu possa selecionar todos os nomes que estão nessa tabela aqui. Então, para fazer isso, eu vou usar uma validação de dados em formato de lista. Para fazer isso, eu deixo clicado aqui onde vai ficar o resultado, venho em dados, escolho a opção validação de dados novamente. Nesse campo eu quero permitir apenas esses nomes, então eu quero permitir apenas uma lista. Qual lista? Essa lista de nomes aqui, ó. Cruz de seleção, seleciono todos os nomes que eu vou permitir. Posso pressionar Enter, confirmo, ok. E agora eu tenho uma caixinha, um combo, para escolher o nome. Tá? Posso mudar aqui. Agora, de acordo com o nome que eu escolher aqui, eu quero que o Excel procure automaticamente, para mim, o endereço dessa pessoa que eu selecionei aqui. Endereço, bairro, cidade, estado. Para fazer isso, eu vou usar a função PROC-V. Então, função. Se a PROC-V não estiver por aqui, eu venho na opção tudo. Vamos. PROC-V. Ok. Qual o valor que eu estou procurando? Né? O valor procurado é o nome que está nessa lista aqui, ó, logo pertinho de mim. A matriz tabela é onde que eu vou encontrar esse nome para ele me fornecer os dados restantes. Então é toda essa tabela aqui, ó. Seleciono toda a tabela. Pressiono Enter. Se eu fosse arrastar para algum dado, eu já congelaria essa matriz tabela. Mas como eu não vou, não preciso. Desses valores, eu quero que retorne, quando eu selecionar o nome na minha tabela, eu quero que me retorne o endereço dele. Então eu selecionei 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Aqui eu quero que retorne, nesse caso é a coluna 2, que é o endereço. Então é só dar OK. Então, de acordo com o nome, ele me dá o endereço. Vamos ver aqui, ó. Se eu selecionar a Ana, ele tem que me retornar o endereço da Ana, que é o que está acontecendo. Se eu selecionar o Eduardo, ele tem que me dar o endereço correspondente do Eduardo. Agora ficou fácil para fazer os demais. É igualzinho, eu só vou mudar o número de índice da coluna. Então agora é função. Como eu já usei ela, vou mudar de tudo para mais recente aqui. Função PROC-V. Quem que eu estou procurando? Ainda é o nome. Ainda é esse nome. A matriz tabela é a mesma. Então é toda a tabela. Sempre toda a tabela. Número de índice. Agora eu quero retornar, não quero retornar o endereço, eu quero retornar o bairro. Então eu selecionei 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero a coluna 3 como retorno. Então pressiono 3. Repara que ele já vai dar até aqui o que ele vai dar como resultado. Tá? Confere, vamos conferir aqui pela Ana novamente. Olha lá, o endereço certo, centro, correto. Cidade é a mesma coisa, função, PROC-V, ok. O valor procurado é o nome. Matriz tabela é essa tabelinha aqui. Número de índice, agora eu quero a cidade, então agora o índice é 4. E está certinho aqui, ó, retornou para mim. Estado a mesma coisa, função, PROC-V, ok. O valor procurado, no caso, é a Ana aqui. A matriz tabela continua ainda sendo a mesma. Seleciono. Número de índice da coluna, agora eu selecionei 5 colunas, então o retorno agora é o número 5, que ele vai retornar com o estado. Então agora eu posso trocar os nomes aqui. E ele já vai trocando todos os dados para mim. Certinho, pessoal? Essa é a nossa
revisão de validação de dados e função PROC-V. Muito obrigado.